Uma boa tarde. Não que eu seja tanta coisa, só um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei, mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu cansei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, a doce companhia do meu coração. Ombro amigo de despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. Amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção. Minha vida só a ponte é Cristo. Não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que eu cansei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. De tudo que eu vivi, de todos os amores, eu prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Tudo que eu cansei, tudo que eu nem sei,
tarde. Boa tarde. Oi. Boa tarde. Bom demais estar aqui com vocês. Cidade de sol está cidade de chuva. E vamos que vamos. A vida é dura para quem é mole. Será? Vamos falar um pouquinho sobre a influência? O que vem a ser influência? Volta um pouquinho. Lá no comecinho, por gentileza. Queridos, ontem conversamos um pouquinho sobre o plano de Deus para cada um de nós vir à existência. Que cada característica que nós temos, e se a gente for analisar os personagens bíblicos, cada um deles, desde o início da história, tinha uma característica marcante, predominante, que fazia com que ele, naquele momento, para aquela circunstância, fosse um instrumento de Deus e fosse usado por Deus. E que quando eu e você fomos planejados e cuidados e moldados por Deus no ventre de nossa mãe, era porque Deus tinha sim um plano especial para cada um de nós. E Ele sabia que conectados a outras pessoas, nós seríamos grandes influenciadores. Já pararam para pensar na palavra intencionalidade? Quando um filme é feito, quando uma novela é produzida, quando um programa de televisão é criado, há por trás uma intencionalidade. Quando se monta um comércio, há uma intencionalidade. Deus também tem uma intencionalidade com a sua e com a minha existência. Há uma intenção para você estar aqui. E essa intenção tem a ver com a nossa missão, com o nosso ato de influenciar. E lembrem-se, conversamos hoje de manhã e já vamos recapitular e aprofundar um pouquinho mais, que quando eu estou em algum lugar, ou eu influencio, ou eu sou influenciado. Por gentileza, próximo. Vamos assistir esse vídeo. Às vezes temos a sensação que estamos na contramão. E para que haja uma adaptação, uma aceitação social, conquistamos, às vezes, a gente se condiciona a pequenos detalhes que achamos ser insignificantes. E aí, pode cortar, por favor? E aí vamos nos adaptando e mudando e agindo conforme a gente vai percebendo essa influência. Uma coisa tão besta, mas você se sente diferente do pacote e aí você começa a se ajustar. Porque os outros, que foi o número maior, exerceram uma influência sobre você. Mente, caráter e personalidade. Ellen White diz assim: pela contemplação somos transformados. Antes, o que parecia inaceitável se torna suportável e até mesmo praticável. Ela fala isso quando ela se refere às leituras de novelas da época que ela estava aqui nessa terra. Gente, as leituras das novelas. E hoje? Que as novelas que eram lidas tinham influência sobre o ser humano. Hoje há imagem, movimento e sons. Há uma intencionalidade e ela é movida por dois
poderes. Ou é o poder de Deus, ou é o poder satânico. E quando eu me detenho muito tempo assistindo algo que não é inspirado pelo poder de Deus, eu corro sérios riscos de ser transformados por uma contemplação ingênua. Quer um exemplo? TikTok. São pequenos vídeos. Às vezes, o vídeo, a intenção da ação é simples, mas a música que toca por trás daquele vídeo tem outra influência. E às vezes nós, durante o sábado, vamos assistir um vídeo simples, que não tem nada a ver, mas a música que toca não tem nada a ver com a espiritualidade. E nós vamos sendo moldados de tal forma que a frase do jovem, quando a mãe fala, ou quando o Espírito Santo fala, e ali no consciente e no silêncio ele diz, tem nada a ver. Tem sim. Nós somos construídos por comportamentos e práticas diárias. Diariamente nós somos construídos e direcionados para um caminho. E a Bíblia diz que só tem dois. Um caminho que é estreito e um caminho que é largo. Quando nós paramos para pensar sobre essa questão da influência social, hoje eu me deparo muito com uma clientela que está muito preocupado com o olhar do outro, o que vão pensar de mim e o que vão dizer de mim. Quando se chega a uma universidade, quando passa por algum lugar, a gente entende que há um ditado popular que é simples, mas pode ser real na vida do ser humano. Água mole, tanto bate e fura mesmo. Se ela não furar, ela molda. As pequenas pedrinhas, quando vão ali sendo empurradas pela água, elas vão batendo umas nas outras e elas vão sendo lapidadas. A arte de moldar é que a persistência de uma ação, se a onda do mar bate naquela rocha, todos os dias, a rocha vai sofrendo alteração. Se pequenas pedras se rompem e vão sendo levadas pela correnteza da água e uma pedrinha vai batendo na outra, a continuidade dessa ação molda a pedrinha. São pequenas ações diárias. E aí eu preciso ter uma intenção de vida, um propósito de vida. Sentar num banco de igreja e ser batizado, vir à igreja e assistir um sermão todos os sábados, é como se colocar uma bicicleta na garagem e achar que ela vai se tornar um carro. Eu não sou cristão porque eu frequento uma igreja. Eu não sou cristão porque eu estou num quadrado que se diz que adora a Deus. Eu sou cristão se eu sigo a Cristo. E isso tem a ver com comportamento. Vir à igreja é um ato simples diante do propósito que Deus tem para você e para mim. Qual é o plano de Deus para a nossa vida? Uma ação contínua, chamada devoção pessoal, chamada estudo da palavra de Deus, leitura da Bíblia. É minha comunhão com Deus. Diante dessa comunhão com Deus, Mateus 5, 14 e 16 vem nos trazendo que Deus nos convida a ser sal e luz. Se você fizer a leitura que fizemos hoje pela manhã no sermão, e eu fiz na Bíblia a mensagem, em que eu acho uma linguagem muito direta, e que o autor se dirige a nós dizendo assim, olha, vocês são sal para mostrar o sabor de Deus ao mundo. O sal, para ser uma influência, ele precisa estar envolvido. A luz, para ser uma influência, ela precisa brilhar. Primeiro, eu preciso entender que Deus já foi Deus por mim. A salvação, ela é apenas aceitar o que Deus faz por mim. Verdade ou mentira? Verdade. Então, Deus, Ele já agiu por mim. Ele já agiu por mim quando me enviou Jesus e morreu na cruz do Calvário. Ele agiu por mim quando Ele me moldou como ser humano no ventre da minha mãe. Depois, Ele também quer ser Deus em mim. Para Ele ser Deus em mim, Ele se coloca à minha disposição todas as manhãs. E Ele me convida a abrir o meu coração
E lá em Apocalipse, ele diz assim, toque, 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 eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro. Então ele quer estar em mim, para que depois ele haja através de mim. Primeiro, eu recebo o sabor de Deus. Eu recebo Deus em mim. E aí, eu entendo o amor que Ele teve por mim. E eu começo a partilhar isso. Não tem como eu pregar o Evangelho se eu não tenho Cristo em mim e se eu não entendi que Ele morreu e fez tudo por mim. Lembra daquela frase simples? Ninguém dá ao outro aquilo que não tem? Então, o convite da Igreja Adventista do Sétimo Dia para esses últimos dias é comunhão e missão. Eu não posso fazer nada para me salvar. Nada. Mas eu posso aceitar a salvação que me foi dada de graça. E aí o esforço é me colocar todos os dias perto de Cristo. Quando eu me coloco diante de Jesus, eu entendo que Ele revelou o caráter dele através do Sermão do Monte, mostrando para cada pessoa que ali estava, próximo por favor, para cada pessoa que ali estava, que o sal, ele tem algumas funções, e eu como cristão também preciso ter, que é a preservação e o sabor. Se a gente aprofundar mais, o sal nós vamos entender que ele tem algumas funções desde o tempo antigo. Ele conserva o alimento, ele preserva o alimento. Então, mistura-se o sal, e às vezes sal em abundância. Só que essa preservação, ela não é nham-nham-nham, porque é excessiva. Então, não é saborosa, mas preserva. Se determinado alimento você coloca a quantia certa de sal, ela tem sabor e preservação. Vou usar um exemplo apenas por usar, tá bom? Sem influência nenhuma. Mas a carne do sol, a carne do sertão, que é algo típico da nossa região. Ela é conservada no sal porque as pessoas antigamente não tinham geladeira, salgava-se a carne, botava no sol e conservava o alimento. O sal, Deus em mim, me conserva dentro da igreja, me conserva fiel a Ele, me conserva no tempero certo. Quando eu começo a pegar partes da Bíblia ou partes da minha vida e querer ser justo por minha própria visão humana, eu passo a ter um sal excessivo e passo a agir com o outro diferente daquilo que Deus age comigo. Quando falamos sobre o sal de sabor, ele vem com o tempero certo. Lembra que falamos hoje de manhã, e eu vou repetir? Para cada prato, para cada tamanho de panela, uma quantia de sal. Não podemos determinar, sendo instrumentos de Deus, quanto sal em cada lugar que estivermos. Apenas se permitir. Próximo. Há um perigo na vida cristã quando nós deixamos de ser sabor para sentir o sabor do mundo. E aí é um perigo. Porque quando nós começamos a deixar de influenciar para ser influenciados, o sabor do mundo, queridos, não é ruim. Satanás, ele nos oferece coisas que são apetitosas. Vou perguntar para vocês, brócolis ou lasanha? Brócolis. É, né? Se eu não responder, eu já põe em casa, mas brócolis. Tudo bem, ainda mais que tem uma testemunha aqui. Pois é. Estamos falando de paladar. E aí você para e observa o seu paladar. As coisas naturais são mais apetitosas ou as coisas industrializadas? Aquilo que tem açúcar natural ou aquilo que tem açúcar industrializado? Se a gente vai escolher uma sobremesa, vamos comer um abacaxi ou vamos para um sorvete? Sabe? Sorvete de abacaxi, ok, tudo bem. Querendo ou não, o nosso paladar, ele foi distorcido pelo pecado. E infelizmente, eu estou usando só a comida. Mas deixa eu ir um pouco mais além. Para o jovem cristão se guardar puro para o casamento,
Não é fácil. O mais fácil é se permitir realizar os desejos naturais, carnais, que Deus colocou, porque foi Deus quem colocou em cada um de vocês o desejo de possuir um outro, até porque Deus criou o homem e a mulher para essa conexão. Só que no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. E Satanás vem e diz assim: para que esperar? E se lá depois você não gostar? E fica incentivando o tal do test drive, não é isso? Mas quando eu experimento o sabor do mundo e eu começo a sentir isso e me permitir experimentar, entra as frases satânicas: é só um pouquinho, é só uma vez, ninguém está vendo, não tem nada a ver. Só que quando você vai a primeira vez, ele te oportuniza a segunda. E depois ele diz: Deus não vai te perdoar, porque você é fraco. Porque na primeira oportunidade você caiu. Só que é justamente o oposto. Deus sabe exatamente a nossa fraqueza. Por favor. E quando ele entende a nossa fraqueza, ele começa a trabalhar em nós para que, mesmo tendo as debilidades, nós possamos transmitir a luz iluminando através das trevas. Então eu preciso estar no mundo para ser luz. Uma luz, uma lâmpada onde tem uma lâmpadazinha dessa, onde tem vários postes, ela vai ter qual influência? Mas uma lâmpadazinha dessa, onde é um quarto que não tem nenhuma outra lâmpada, qual influência ela exerce? Agora a gente quer ficar na igreja um monte de poste, um monte de lâmpada, sendo que a gente pode e deve ir para ser uma luzinha em outros lugares. Conta-se que um vagalume perguntou para sua mãe como era a treva, como era a escuridão total. E ela disse: filho, você não vai conhecer a escuridão total. Ah, mas eu quero conhecer. Então vá, tem uma caverna em tal lugar e lá tem muita treva. Você vai entrando e você vai ver a treva. O que acontece com o vagalume entrando em uma caverna? Ele ilumina. Ele vai e volta frustrado e fala: mãe, você mentiu para mim, porque lá não era totalmente escuro. E a mãe diz ao vagalumezinho, né? Filho, aonde você estiver, você vai ser vagalume. Não tem como ter escuridão, porque você naturalmente emite a luz. Deus nos convida a ser essa luz. Próximo, por favor. Porque Ele quer usar a nossa influência de forma a esbanjar aquilo que nós não temos. Não é ser a Zane aqui no Joaquim Romão. Não é ser a Zane no meu trabalho. É ser a filha de Deus naquele lugar. É ser o conduto conectada a Ele. E não permite que sua luz se ofusque e nem que o brilho das coisas do mundo tire o seu desejo de brilhar por Jesus. É a busca diária. Porque automaticamente, você, ser humano, não tem desejo de amanhecer mais cedo, de acordar mais cedo para ler a Bíblia. Não tem desejo de tomar mais tempo na cozinha, se não for movido pelo Espírito Santo, para ter uma alimentação mais saudável, para uma prática de atividade física, para dormir mais cedo, para ter as 8 horas de sono, de preferência logo no início da noite. E aí entra um perigo. Satanás, eu digo Satanás, se meu marido estivesse aqui, ele ia fazer uma carinha assim para mim, porque ele diz que eu dou muita culpa para ele, mas o pecado existe por conta dele, e que seja dado a ele o que é dele. Satanás vai fazer de tudo para que você não seja salvo e nem salve a outros. Então ele vai usar o celular para que você não durma cedo, porque não dormir cedo tem influência no córtex pré-frontal, que é onde tomamos as decisões. E o cansaço e o estresse faz com que você não tenha o discernimento entre o certo e o errado, e caia nas ciladas. São pequenas ações que Deus nos convida a confiar nele e praticar. E os 8 remédios de Deus para essa época não é apenas uma orientação, é uma necessidade. Nós estamos perdendo tempo e deixando de ser uma bênção nas mãos de Deus, porque estamos duvidando do caráter dele. Mas quando eu aceito
E quando eu apenas me permito brilhar por Jesus, eu consigo entender que a obediência é a parte principal disso. Próximo, por favor. A força da influência cristã está na sua semelhança com Jesus. Nós seremos sal e luz quando fizermos o quê? Nos tornarmos semelhantes a Ele. E para eu ser semelhante a Jesus, eu preciso contemplá-lo. E agora eu quero fazer um convite a você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos e se perceba em uma praia. Uma areia branca, a água é como se fosse uma baía. As ondas bem suaves. E lá ao longe, você vê alguém vindo em sua direção com roupas claras. É o seu Jesus. E quando você contempla, você tenta olhar os olhos dele e se conectar a ele. Embora ele seja um ser de luz poderoso, mas se permita nesse momento contemplar o Deus de amor, que olha para você sabendo quem você é. Ele tem algo a te dizer. Ouça, através da sua mente agora, o que Jesus tem a te fazer de convite nessa tarde. O que ele diria a você agora? Diga a ele quais são os seus medos ou suas inquietações. Fale para ele dos seus sonhos. Fale para ele das suas dificuldades espirituais. Mas diz para ele que você quer servi-lo e que você precisa dele agora, principalmente com uma unção especial. E você agora tem o privilégio de dizer para ele o que você quer que ele faça em você e através de você, ainda este ano. Chegue mais perto, abrace-o, coloque a sua cabeça no peito dele. Sinta o amor que está cravado na mão e nas frontes dele, que é incondicional por você e que só tem você nessa terra para pregar o Evangelho. Escuta ele dizer que o amor dele é tão grande que ele não olha para os seus defeitos e que ele conta contigo. Abraçado com ele, faça os seus pedidos neste momento. Agradeça por ele vir se encontrar com você e permita que ele vá. Ele vai caminhando pela praia, vai se distanciando. Ao longe, ele estende a mão para você, acena. Ele confia em você uma missão. Ele confiou a você uma missão. Respire fundo. Abra seus olhos. Ellen White diz que se todos os dias nós contemplássemos a Jesus e imaginássemos o céu, nos distanciaríamos dessa terra. A nossa mente tem um poder fantástico de ir em lugares, de fazer coisas
que somente através da sua entrega você será capaz de fazer. Eu quero te dar um desafio. Passa o próximo, por favor. Eu quero te dar um desafio que é primeiro ser sal. Deixar que Deus trabalhe essa conservação em você, através da busca e da entrega. Todos os dias, separe um tempo para Deus. Amanhã eu vou levantar, eu vou tirar 2 horas para ler a Bíblia. Não, só 5 minutos amanhã. Na outra semana, 10. E vá gradativamente aumentando o tempo com Deus. Depois você vai perceber que cumprir a missão não é uma ação, é a vida. Cumprir a missão não é apenas uma ação de fim de semana, uma ação de Caleb. Pregar o Evangelho não é um desafio da igreja, é a sua vida. É o dia a dia. E a minha missão consiste em ser sal e luz no mundo. Mas para isso, eu preciso entender. Próximo, por favor. Eu preciso entender qual é a essência do cristianismo. E eu quero te perguntar: quanto de 0 a 10 você tem se dedicado a ter essa comunhão, essa entrega diária com Deus? Meça aí, de 1 a 10. Quanto eu tenho me dedicado para ser um verdadeiro contemplador de Cristo? O que falta para chegar ao 10? Jesus diz assim: olha, se você... Com isso saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês fizerem o quê? Amar uns aos outros. Próximo. O amor de Deus é o que fará toda a diferença. E para eu amar, eu preciso me relacionar. É por isso que o sal é tão importante, porque ele se mistura. É por isso que a luz é tão importante, porque ela influencia. Próximo. Para eu ser uma influência, lembra que eu falei, não precisamos ir tão longe. Eu não preciso ir para a África para ser uma influenciadora. Próximo. Eu não preciso viajar do Brasil para um país distante. Mas eu preciso ir apenas, próximo, olhar para o meu lado e ver que alguém está precisando de mim hoje e perguntar: em que posso ser útil? E eu ouso dizer que muitas pessoas querem apenas que você ouça e que você ore por elas. Próximo. Essa frase me chama muita atenção. Não sei se vocês conseguem enxergar daí, mas diz assim: Barack Obama disse ela: a mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Somos aqueles por quem estávamos esperando. Somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procurávamos. Jesus está voltando. E você pode fazer a diferença aqui e agora. Você pode fazer a diferença na sua casa. Você pode fazer a diferença na igreja. Você pode fazer a diferença na sociedade. Mas você precisa decidir e focar com intencionalidade na sua missão. Para que você está aqui? Para onde você quer ir? E quem você quer levar com você? Estamos entendidos? Que Deus te use. E que Ele me use. E que a gente consiga olhar mais para Ele do que para nós. Porque é contemplando Cristo Jesus que seremos luz. E é permitindo que Ele habite em nós que seremos sal. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, como é gostoso saber que a sua mão está estendida para salvar. No livro de João diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. E nós sabemos que o Senhor nos chama de irmãos. E nós sabemos que o Senhor nos deu uma missão. E nós sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Nós sabemos que o Senhor é nosso provedor, que o Senhor é nosso salvador, que o Senhor é nosso consolador. Então nós temos tudo. Portanto, nos ajude a confiar em Ti, em toda e qualquer circunstância, e apenas marcharmos firmes com a bandeira fiel do cristianismo estendida, para que todos vejam aquilo que eu sou através do Teu agir em mim. Me consagro a Ti
e peço um clamor especial, que o Senhor consagre cada um desses que estão neste lugar. Selecione-os e visite-os a cada manhã, para que eles possam ter essa conexão contigo e serem influenciadores e não influenciados. Oro em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. E aí? Ficou claro? Foi bom? Se você gostou, diga amém. Amém. Muito obrigado, Senhor. Amém. Vamos dizer assim, nesse momento de pandemia, dificuldade, luta, nesse momento de dúvidas, Deus trouxe através de você certezas. Amém. Certezas importantes para nós. Certeza de quem nós somos, certeza do nosso propósito, certeza também de quem está indo para o céu. E para ir para o céu, vamos levar a gente para a gente. Tá certo? Gente, já são 6 horas, né? Eu fiquei aqui pensando, a gente fez promessa que tinha perguntas e respostas. Só que são 6 horas. Eu estou à disposição, porque eu estou aqui para isso. Mas, em respeito a vocês, eu posso deixar meu WhatsApp. E aí, podem me perguntar depois. Ou tem alguma pergunta? Deixa eu WhatsApp. Fechado. Põe aí na tela, amigo. Escreve aí para mim, por favor. Pronto. Estou indo lá. Mas foi uma bênção. Infelizmente, quando termina o sábado assim, abençoado, eu tenho vontade de não sair, sabe? É aquela história de estar no mundo da transfiguração. São coisas como essa, gente, que a gente pega muito quando a gente está com muito amor, muito carinho e dedicação. Portanto, Deus abençoe a todos. Já foi feita a oração. E infelizmente o sábado terminou, tá certo? Mas no outro sábado tem mais. E aproveite essa semana, chegue mais perto de Jesus, converse com Ele e se prepare para a eternidade. Forte abraço a todos, feliz semana e desejo feliz semana ao teu irmão que está do teu lado aí, tá certo? E vamos estar prontos aí para podermos adorar nosso Deus a cada dia, a cada momento. Deus abençoe a todos, feliz semana.